A balança comercial brasileira de janeiro a maio desse ano fechou com um superávit recorde de 29 bilhões de dólares. As exportações somaram quase 88 bilhões e as importações ficaram em 59 bilhões de dólares. E para saber como foi o desempenho do setor agropecuário, eu recebo aqui no estúdio o assessor em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Podemos considerar, então, essa uma notícia bastante positiva para o nosso país? Com certeza, Marcelo. Principalmente porque nós não estamos falando de uma queda brusca nas importações, que não necessariamente seria uma notícia positiva. Se nós olharmos bem o que aconteceu com a balança comercial aí no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, podemos ver que as exportações, como você mencionou, chegaram a 87,9 bilhões de dólares e as importações 58,9 bilhões, né? Então temos aí um superávit de cerca de 29 bilhões. Esse valor das exportações, 87 bilhões, ele se aproxima muito ao valor de exportações em 2014, que foi o período pré-recessão ali, o primeiro semestre de 2014. As importações, no entanto, ainda estão bastante distantes de se recuperarem e serem comparadas aí com os valores de 2014. Mas, como você mencionou, né, esses valores garantiram para o Brasil o maior superávit aí desde 1989, que é o início da série histórica. Então, 29 bilhões de dólares é o valor do nosso superávit nos 5 primeiros meses desse ano. Ok, os resultados são bons, né? Mas principalmente no que diz respeito às importações. Pode melhorar? As importações podem melhorar. Por quê? Elas são normalmente um termômetro de como vai a economia brasileira. A indústria, quando ela está aquecida, ela demanda mais matéria-prima vinda de fora. Assim como a população brasileira, quando ela está bem em termos de consumo, demandando mais produtos, mais serviços, então ela está sempre importando mais. Então a importação ela é sempre um termômetro de como vai a economia doméstica. Agora, esses dados que você nos mostrou são do Brasil como um todo. E se nós separarmos aí por setor, por exemplo, como vão as exportações do agronegócio este ano? Marcelo, se nós separarmos os setores, nós podemos ver que 38,9 bilhões de dólares das nossas exportações foram em produtos do agronegócio. 49,1 foram em produtos dos demais setores. Então, é uma participação muito significativa nas exportações do nosso país. Agora, Pedro, os produtos do agronegócio representaram praticamente metade das exportações, é isso? Exatamente, Marcelo. Esse gráfico, como a gente pode ver, em 2016, entre janeiro e maio, ou seja, exatamente nesse período que nós estamos, as exportações do agronegócio representavam exatamente 50% do total. Esse ano, devido principalmente à recuperação de alguns setores, como o setor do petróleo e o setor de minérios, a participação do agronegócio está em 44%, em comparação com 56% dos outros setores. Agora, nós sempre falamos aqui das vendas do Brasil para o mundo, né? Mas muitas vezes esquecemos que boa parte desses produtos vem dos pequenos e médios produtores brasileiros comuns que têm origem nos pequenos municípios do nosso país. Você poderia aí nos dizer quais foram os principais estados exportadores este ano? É verdade, Marcelo. Sempre quando nós estamos falando de comércio exterior, a gente pensa que é o bicho de 7 cabeças, né? E esquece que muitas vezes esses produtos estão saindo do seu José, da Dona Antônia, ali nas pequenas propriedades rurais. Se nós olharmos os estados exportadores, São Paulo está na liderança dessa lista. Temos São Paulo com 19,9 bilhões de dólares em exportações nesses primeiros 5 meses do ano. Temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Então essa é a lista aqui, o ranking dos principais estados exportadores esse ano. Se nós olharmos os principais estados importadores, também temos São Paulo como destaque, com importações aí de 21,2 bilhões de dólares. E aqui, né, os demais estados importadores. Isso, Marcelo, se reflete também no porto de desembaraço, ou seja, os principais portos de escoamento do país, coincidentemente, estão nesses grandes estados importadores e exportadores, que precisam fazer esse trâmite do comércio exterior.
Então, se nós olharmos aqui embaixo, o Porto de Santos, esse ano, ele teve 23,9 bilhões de dólares em exportações, que é mais de 3 vezes aí o valor do Porto de Paranaguá, que é o segundo principal porto. Lembrando que todos esses portos aqui são bastante utilizados para o escoamento de grãos e produtos do agronegócio. Aí está São Paulo, então, liderando este ranking. Agora, lembrando que São Paulo não é apenas um estado formado por indústrias, né? É um estado que também se destaca na produção agrícola. Quais são os principais produtos exportados pelo país? Bom, Marcelo, como você mencionou, o Brasil é um grande país exportador agrícola. Então, São Paulo, quando a gente pensa naquela cidade enorme, né, a selva de pedras, como a gente diz, também é um grande exportador agrícola. E os principais produtos exportados pelo nosso país são esses aqui. O de 10 produtos, né, 7 são do agronegócio, liderado aí pela soja em grão, que está disparado como principal produto da nossa pauta de exportação esse ano, com 13,3 bilhões de dólares em vendas, seguido aí por minério de ferro, petróleo em bruto. Em quarto lugar, mais um produto do agronegócio, que é o açúcar em bruto, produto que vem aí se recuperando de um período de crise, de uma das suas piores crises relacionada ao preço internacional, a oferta desse produto por países produtores como a Austrália e principalmente a Tailândia, que inclusive esse ano estão aí se recuperando também de um período de seca, então a competição no mercado internacional para esse produto vai aumentar em 2017 e 2018. Temos a celulose, que é um produto muito estável, como nós podemos ver, não houve variação do ano passado para esse ano. O café verde, que é um produto aí histórico, né, que está sempre na nossa principal pauta dos principais produtos exportados, também está aí. Carnes e o farelo de soja. Ok, então agradecemos aqui o assessor em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado.